As equações de Schrödinger, que a gente já estudou antes, elas não tinham a mesma frequência que as observadas experimentalmente. Então, esse pequeno erro aí, ele já tinha sido explicado antes mesmo do Schrödinger fazer suas deduções matemáticas lá. E essa explicação ela veio dos físicos Goldsmith, tá, e do Uhlenbeck. Eles propuseram uma explicação que justificava essa diferença, que era o elétron também girar em torno do seu próprio eixo. E esse movimento, então, ele é chamado de spin. Inclusive, spin é uma palavra em inglês, né, traduzindo quer dizer giro, tá? Então, assim, o que é o spin do elétron? Na verdade, o spin do elétron significa que o elétron gira em torno do seu próprio eixo, ou no sentido anti-horário, o que é classificado como valor de spin mais um meio, né? Ou o elétron gira no seu sentido horário, gira no seu próprio eixo no sentido horário, o que é classificado como valor de menos um meio. Então, esse spin do elétron é o nosso quarto número quântico, tá? Então, existem quatro números quânticos: o número quântico principal, o secundário, o magnético e o spin. Bom, o que é esse giro do elétron aqui que o Schrödinger não tinha considerado? O Schrödinger sempre considerou o elétron fazendo o seu comprimento, o seu comportamento ondulatório, né? E considerando isso, ele não considerou que o elétron, mesmo fazendo o movimento ondulatório, ele também faz em torno dele mesmo outro movimento, que é o de rotação. Isso aqui é fácil imaginar no nosso sistema planetário, né? Como eu já dei aquele exemplo do planeta Terra. O planeta Terra, por exemplo, ele gira em torno do Sol. Então, esse giro em torno do Sol, a gente considera isso um movimento de translação, certo? Então, é o giro de um corpo em torno de outro corpo. É um movimento de translação. Só que o mesmo planeta Terra, ele também gira em torno do seu próprio eixo. E esse giro, ele é considerado, então, um movimento de rotação. Então, na verdade, o spin, a gente está se referindo ao movimento de rotação dos elétrons. Bom, então, depois dessa explicação aqui, a gente já pode ir mais para frente, que é como, então, já que a gente já está iniciando, aliás, a gente está fazendo até aqui o estudo da estrutura eletrônica do átomo de hidrogênio. Só que percebam que o autor aqui do livro ele escolheu o átomo mais simples que tem, porque o átomo de hidrogênio só tem um próton e um elétron. Então, até agora o que a gente já estudou, a gente pode perceber que o átomo de hidrogênio ele vai ter, obviamente, todos os átomos têm seus quatro números quânticos, né? E os números quânticos do hidrogênio serão nível 1, ele só vai estar no subnível L, que é um orbital S. Esse orbital S só tem uma orbital, então o terceiro número quântico magnético é zero também. E o quarto número quântico, admite-se que o elétron pode apresentar tanto um número quântico positivo, né, ele girar para um lado, ou esse elétron pode girar para o outro lado. Então, admite-se dizer que esse elétron tem spin mais um meio ou menos um meio. Só que depois, mais adiante, vocês vão ver que normalmente a gente distribui os elétrons nos átomos colocando primeiro os spins mais um meio e depois colocando os spins menos um meio. Vocês vão ver isso mais para frente. Só que isso não é uma regra específica. Cada autor estipula isso no seu livro. De modo que vocês vão perceber que vários outros livros o autor faz o contrário. Ele estipula que o primeiro elétron distribuído nos orbitais é menos um meio. E o segundo elétron, quando entra no mesmo orbital, aí o spin está mais um meio. Então essa coisa aqui é uma coisa que não tem regra. Volta e meia, quando essas questões caem em concurso, no enunciado do concurso o autor deixa claro isso, de que o primeiro elétron que entra num orbital tem spin tal, e quando entrar o segundo elétron no mesmo orbital, ele vai ter o spin tal. Aí vem o resto da questão. Tá? Agora, quando isso está em livro, o autor logo de cara já deixou claro como vai ser a regra dele. Então, por exemplo, se a gente estudar aqui pelo Atkins, a regra é essa: o primeiro elétron que entra no orbital, o spin é mais um meio, e o segundo elétron que entra no mesmo orbital, o spin vai ser menos um meio. Se vocês pegarem o livrinho do ensino médio que eu passei para vocês, a explicação está invertida.
primeiro elétron que entra está menos 1,5, e quando entrar o segundo elétron no mesmo orbital, aí fica mais 1,5. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já disse antes aqui que cada orbital comporta 2 elétrons, só que elétrons se repelem. Então, a explicação do spin é a seguinte: quando um corpo gira num sentido horário e outro gira no sentido anti-horário, eles geram campos magnéticos opostos. Então, se eles já se repelem por ter cargas iguais, pelo fato de um girar para um lado e outro girar para o outro, eles acabam gerando campos magnéticos que se atraem. Então, é um jeito de dar uma neutralizada na repulsão entre cargas iguais. Então, eles têm repulsões eletrônicas, mas eles têm uma atração magnética, entenderam? Então é isso que justifica conseguir existir 2 elétrons fazendo a mesma órbita. Então, por quê? Porque eles têm spins diferentes, tá? Então agora, ainda vendo a estrutura do átomo de hidrogênio, existe um detalhe bem interessante que é o seguinte: o átomo de hidrogênio ele é bem simples, só tem um próton e um elétron. Então, se a gente incidir energia com fótons nesse elétron, a gente vai conseguir promover o elétron para órbitas mais externas. Eu já expliquei isso em vídeos anteriores, né? Bom, então acontece que essa promoção do elétron para órbitas mais externas, esse elétron pode sair do nível 1 e ir para o nível 2. Só que no nível 2 já existe orbitais S e orbitais P, certo? Só que aí no caso do hidrogênio existe uma seguinte situação: tanto os orbitais S como os orbitais P, eles têm a mesma energia. Então, isso significa que esse orbital, quando ele sai do orbital 1s e vai para o orbital nível 2, ele pode ir tanto para o nível 2s como ir para qualquer um dos 2p. Porque todos os orbitais no nível 2, eles têm a mesma energia. E isso acontece para todos os outros níveis. Todos os orbitais do nível 3 têm a mesma energia, todos os orbitais do nível 4 têm a mesma energia e assim por diante. Só que isso é uma coisa que acontece só com o átomo de hidrogênio, tá? Não é só com ele, mas é com raros casos, que são quando os átomos vão ter um elétron só na camada eletrônica. Então, se pensar, por exemplo, o átomo de hélio, ele tem 2 prótons e 2 elétrons. O hélio não funciona essa regra que eu falei. Só que se tu pensar o hélio quando ele perde um elétron, que seria o cátion hélio, aí ele se enquadra na explicação do hidrogênio, porque ele é um átomo com 2 prótons, mas só tem um elétron também. Então, a gente considera esse tipo de situação, que é o que está escrito aqui nessa parte do livro, de orbitais degenerados. O que quer dizer isso? Quer dizer que os orbitais têm o mesmo nível de energia, vamos supor no nível 2, que são os orbitais S e os orbitais P, todos os 4 orbitais têm o mesmo nível energético. Então isso aqui é um caso raro, assim, só existe nesse tipo de átomo, onde só tem um elétron na camada sendo distribuído ao longo do átomo. Só que a partir de agora a gente vai começar a estudar átomos com muito elétrons. E aqui é a grande maioria da tabela periódica. Os átomos têm mais do que um elétron, né? E aí vocês vão perceber que existe uma grande diferença em relação ao átomo de hidrogênio, né? Aos casos anteriores. Então eu vou começar isso no próximo vídeo.